estamos aqui atendendo uma parceria do Instituto de Engenharia com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, através do edital de chamamento público 001-2024, em sua etapa 2, que gerou o termo de colaboração 57-2024, onde a gente vem fazendo uma série de podcasts sobre as várias, com os profissionais das várias atividades das engenharias, né? A gente já fez alguns com o pessoal de civil, de engenharia elétrica, de segurança do trabalho, engenharia química. A gente falou com o pessoal do design, que é uma área nova da engenharia. Falou muito com o pessoal de agronomia, levando em conta que nós estamos em Uberaba. E hoje a gente está aqui com dois profissionais da área das geociências, o Zé Cláudio e o Zé Nilson, para a gente poder abordar um pouquinho, assim, é super engraçado, pessoal. Eu vim com a disposição, queria agradecer o convite do Instituto para que a gente pudesse fazer esse trabalho, estar mediando esses eventos que eu tenho perguntado, mas eu tenho aprendido muito mais, porque todo mundo que vem aqui é craque na sua área. E vocês vão ver ao longo da nossa conversa, que a gente conversou um pouquinho fora aqui, e eu vim preocupado com a extinção do planeta. Eu acho que a gente tem que preocupar com a nossa extinção, mas isso ao longo, assista todo o nosso podcast, que vocês vão gostar. Então eu estou aqui com o Zé Cláudio e o Zé Nilson, e gostaria que, vou pela ordem alfabética, o Zé Cláudio te apresentasse primeiro, e na sequência o Zé Nilson, por gentileza. Eu agradeço o convite. Eu sou geólogo, me formei na UERJ, no Rio de Janeiro, e fiz o mestrado na UFRJ, mestrado em água subterrânea, fiz doutorado na Unesp de Rio Claro, também em água subterrânea. Eu até estava conversando com uma colega agora, esse ano eu faço 35 anos de formado, e eu tive a oportunidade ao longo desses 35 anos, trabalhei um bom tempo na região amazônica, na questão de abastecimento de água para comunidades bem afastadas, que tinham problemas na questão de abastecimento por poços. Pude trabalhar também no semiárido, então eu trabalhei com excesso de água e com escassez de água. E agora eu estou aqui na região, né, trabalhando também continuo trabalhando com água subterrânea. Gente, vocês não têm noção, tanto que foi difícil trazer o Zé Cláudio aqui, porque ele já veio fazer alguns trabalhos de fora, eu teve aqui fazendo alguns trabalhos, vocês vão entender também, e é difícil trazer o passo dele para cá, mas nós vamos falando disso. E aí, Zé Nilson? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite, né, de participar aqui dessa mesa para a gente bater esse bate-papo. Meu nome é José Nilson, eu sou formado em Geografia, né, tenho a graduação, mestrado e doutorado realizados no Instituto de Geografia da Federal de Uberlândia, né, e trabalho, né, desde a partir da conclusão desse processo, né, de construção, venho trabalhando com análise, planejamento e gestão ambiental, né, dentro de uma área de concentração maior, que é a geografia e gestão do território. Você está aqui na UFTM, nós conseguimos comparar. Você não é daqui, sim. Você é da vizinha Uberlândia, que você já falou. Isso. O seu está vinculado aqui mais próximo da Federal, aqui, né? exatamente. Do UFTM, Departamento de Geografia. Então, muito legal. Bom, dentro dessas áreas de vocês, a gente já podia começar por aí, né? Na apresentação, o Zé Cláudio falou que trabalhou com muita água e com pouca água. Como é que está a situação realmente de água? Eu sou de uma época, você falou que tem 35 anos de formado, eu estou indo para 41, engenharia civil. Então, fala assim que o Brasil, além de nós somos na cidade do agro, né, além de ser o celeiro do mundo, e hoje cada 5 pratos de comida no mundo, um é daqui, um é brasileiro, a gente também falava que nós tínhamos água de rio. O Brasil sempre achou que teve água em abundância, até que algumas... Como é que é essa situação? Temos muita água, temos pouca água, depende. Como é que está a nossa situação de fato com relação às águas, notadamente às águas subterrâneas? Já que nós estamos sentados no Aquífero Guarani, né? Sim, a gente tem uma situação realmente privilegiada, porque até mesmo nas regiões semiáridas, você fazendo alguns poços, você consegue um pouco de água. Mas, assim, a gente tem que entender, né, mas como geólogo, né, que a gente vive num planeta com recursos limitados. Então, mesmo a gente tendo muita água,
Se não souber usar direito, essa água não necessariamente ela vai acabar, mas ela vai, não, muitas vezes, não se tornar potável. E aí vai encarecer o custo de tratamento, então você tem toda essa preocupação. A gente fala que o aquífero Guarani é o maior do mundo. Tem algumas controvérsias, ele pode até ser dito que ele realmente é o maior do mundo, mas a qualidade dele varia bastante. Tem local que ela é mais salobra, tem local que ela é muito floretada, então tem várias situações. Se fala, então, a região amazônica tem o aquífero Alter do Chão, que também é o maior do mundo, ou até maior do que o Guarani, mas a qualidade das informações e a quantidade das informações ainda são muito poucas quando se compara com o Guarani, que está na região amazônica, você tem muito pouco estudo sobre o Alter do Chão. Mas realmente é um aquífero bastante potencial, mas aí que está. A grande demanda está aqui, está no Sudeste, e não está na região amazônica. Mas, nesse contexto, a gente tem realmente um grande potencial, tanto de água superficial quanto de água subterrânea. Alguns estudos recentemente têm mostrado que as reservas de água subterrânea no mundo estão diminuindo. E, realmente, as reservas de água subterrânea estão diminuindo. Mas você pode pensar, mas a gente não usa a minha cidade não usa água subterrânea. Mas pense que é a água subterrânea que sustenta a vazão do rio na época da estiagem. Então, o que a gente observa, né, nesse estudo que eu fiz, na minha tese de doutorado, que as reservas de água subterrânea no Triângulo Mineiro estão cada vez menores. E as vazões dos rios na época da estiagem estão cada vez menores, independente da chuva. Então, como a nossa área é bastante forte no agronegócio, né, na área agrícola, na agropecuária, então há uma preocupação. Então, a gente é um grande potencial em termos de recursos hídricos, mas nós estamos vendo que essa disponibilidade ela está diminuindo. É claro que você pode manejar melhor o solo, manejar melhor esses recursos, fazer um melhor gerenciamento para dar uma certa sustentabilidade. E quando eu digo sustentabilidade, na verdade é mais prolongar o uso dessa água por um tempo maior. Mas realmente a gente tem um grande potencial, mas não necessariamente para esbanjar assim como... A gente não tem água para desperdício, né? Sim, nós realmente exatamente. temos que usar um recurso que, na certa forma, ele é finito. Sim. Ou ele tende a, em algum momento, ter suas dificuldades. Então, se a gente não souber usar... Denilson, você quer complementar? Fazendo a complementação do que o Zé Cláudio falou, essa questão da utilização da água é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Né? Por quê? Porque a água é extremamente importante na vida de qualquer ser vivente. Né? Então, a água não é só para o ser humano, a água ela é do sistema Terra. Né? Ela faz parte de um contexto maior para além da vida do humano. Né? Então, a água é um elemento da natureza. Né, e faz parte de todo um sistema que faz com que esse sistema seja todo equilibrado. Né? Precisamos da água para as mais diversas ações e necessidades. Né? Nós temos a água para ser utilizada na escola, para ser utilizada no hospital, para ser utilizada na indústria, para ser utilizada na agricultura, na pecuária, né? Nas nossas casas. Né? Então, é um elemento essencial para todos nós. Né? E diante dessa demanda, que é realmente muito alta, a gente precisa saber, né, entender e saber como manejar para ter esse recurso por o maior período possível. Né? Porque assim, nós temos aí nos últimos anos, né, um discurso muito forte em relação à questão da sustentabilidade, como o Zé Cláudio colocou, né? E junto a esse discurso da sustentabilidade sempre tem também, né, as frases, né, clássicas, né, que nós precisamos pensar nas gerações futuras, né, o que vai ser das gerações futuras, né, e essas frases, por exemplo, elas fazem sentido a partir do momento em que nós realmente começarmos a pensarmos e agirmos de forma nessas gerações futuras. Né? Não adianta nada a gente termos esses slogans, essas frases de efeito, e o nosso hoje, né, o nosso atual, a gente age e trabalha de forma a complicar a disponibilidade desses recursos para gerações futuras.
né? Então, a gente não, à medida que a gente escolhe determinados tipos de desenvolvimento, determinadas práticas de ocupação, sem um planejamento correto, sem a preocupação com essa questão do recurso, com a disponibilidade e, além da disponibilidade, a qualidade dessa água, por exemplo, né? A gente, na verdade, a gente está sabotando as gerações futuras, né? Então, assim, é importante que, além do conhecimento da qualidade, da quantidade, da disponibilidade dessa água, a gente também entenda que a forma de ocupação que a gente escolhe, né, nós, a sociedade como um todo, né, escolhe ocupar as áreas, que todas as áreas são superfícies de infiltração para a água, né, para a água chegar no sistema e abastecer os lençóis subterrâneos que o Zé Cláudio colocou aqui, né, isso depende muito da forma como a gente ocupa essas áreas, né? Eu acho que na resposta vocês abriram algumas colocações para a gente pensar. Nós estamos mudando a nossa matriz energética, mas ainda nós temos uma matriz energética extremamente dependente de água. Recurso hídrico. Né? Então, assim, que tinha aquela brincadeira com aquelas marchinhas de carnavais antigas do Rio de Janeiro, né? Cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz, mas na realidade é a água que era o grande problema, porque nós estamos naquela matriz. E eu queria fazer 2 comentários sobre a parte subterrânea, mas nós vamos fazer depois. Eu queria perguntar disso. A matriz energética brasileira já começa a ser trabalhada buscando, de fato, alternativas que a gente vai poupar mais recurso hídrico. Nós vamos, porque a gente tem visto aí muita discussão, muita situação em buscar alternativas, né, para várias situações com relação à energia, para aliviar o consumo de água. Isso é uma coisa tangível hoje? Já começa a ser uma coisa racional ou ainda é muito incipiente? Está igual o aquífero lá do Alter do Chão. Alter do Chão, que ainda não tem informação suficiente, ou a gente ainda não tem uma matriz tão consistente. Porque a gente vê assim, tem projeto lá no Nordeste para fazer convento. Como é que está, de fato, a nossa matriz energética em relação à situação da água? Bom, eu vejo que nós estamos entrando num grande divisor de águas onde a gente vai ter que pensar o que fazer frente à questão das mudanças climáticas e a diminuição da vazão dos rios, principalmente na época da estiagem. Eu vejo que há essa preocupação, mas ainda é muito incipiente. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes não é colocada, como eu trabalhei no semiárido, a gente tinha alguns projetos lá na região de Barreiras, Luiz Eduardo, em que era muito comum os agricultores utilizarem poços, e poços, assim, se a gente pensa que o Guarani consegue produzir aqui 200 mil litros por hora, lá são poços que produzem 400, 600 mil litros por hora, eram verdadeiros rios subterrâneos, né? Então você tem uma disponibilidade muito grande de água subterrânea, mas que ajuda na vazão do rio. E aí que está, nessa região, essa maior capacidade de armazenamento de água era um fator fundamental para abastecimento dos afluentes da margem esquerda do São Francisco. E conversando com colegas, eu falo, já pensou se você começa a diminuir essa reserva, fazendo com que os rios da margem esquerda comecem a ser intermitentes? Porque os rios da margem direita, que estão mais no semiárido ainda, eles são intermitentes. Os da margem esquerda não são, exatamente por causa a gente chama do aquífero Urucuia, que é um bolsão de areia bem pura mesmo, de mais de 400 metros de espessura, que armazena essa água. Então, se você tem um comprometimento desses rios, o que vai acontecer? Você vai diminuir a vazão do São Francisco. E em questão energética, a barragem de Sobradinho vai tender a entrar em colapso, exatamente por não ter capacidade de gerar energia para quem? Somente para o Nordeste. Mas ainda mais que a gente pensa que o nosso sistema energético é todo interligado, isso compromete grande parte do país. Então, essa preocupação, essa visão de olhar mais à frente e ver as possíveis consequências, ela tem que ser passada para o restante da população, passada para os gestores menores, gestores municipais, estaduais, porque muitas vezes
essa mudança na política energética, ela está só na cúpula do governo. No federal, né? Isso, e não é repassado. Muitas vezes as pessoas não entendem a necessidade de você começar a pensar em alternativas, planos B, porque a gente vai chegar no momento que a gente vai ter que tomar uma decisão, e muitas vezes essa decisão ela já deveria ter sido repensada e planejada, e não pode ser feita de um momento para o outro. Então, eu acho que a gente está realmente num momento muito incipiente ainda de... A engenharia nacional, nas suas várias nuances, tem condição de dar resposta a todas essas situações. Talvez falte realmente o que a gente chama de planejamento numa empresa, planejamento estratégico, mas olhando para a empresa privada e olhando como planos plurianuais de governo, de Estado e não só de governo, que é entender o Brasil como um país, como uma nação, que tem uma dimensão enorme, continental, e que tem que tratar essas diferenças para que se equilibre e fique bom para todo mundo. Né? Porque a gente fala assim, no caso de Uberaba, nós estamos ficando 60 dias esse ano praticamente sem chuva, ou mais um pouco. Quase 200 dias. 180 dias. 180, cravado. 190. Foi. E com a chuva que deu no sul, fala para o pessoal do Rio Grande do Sul que não teve chuva esse ano aqui, o cara fala, você está de brincadeira. Então, eu creio que falta talvez, né, essa consciência cidadã, inclusive, essa consciência de entender, né, e esse podcast, gente, vem exatamente nessa linha. A gente está levando uma informação qualificada, a gente está provocando a nossa, não só a comunidade de engenharia, né, nós temos aqui na nossa região 5.000 profissionais registrados no CREA Uberaba, com as 8 cidades do entorno, né, Sacramento, Conquista, Conceição, Delta, Viríssimo, Nova Ponte e outras. E a gente fica falando o seguinte, alternativa tem. Né? E do jeito que vocês estão colocando, eu vou te dar a palavra, mas é engraçado porque, tipo assim, tinha uma questão política envolvendo o Triângulo. O Triângulo teve uma época que ele quis emancipar. Aí alguém fala, não, o Triângulo não vai haver governador mineiro que vai deixar o Triângulo emancipar, porque o Triângulo é a caixa d'água do estado de Minas. Quer dizer, as barragens estão todas aqui. Né? Então, assim, alguma coisa, então a gente tem que pensar que num estado como o nosso, nós temos que contribuir para cá e para os demais. Essa conscientização, vem ao menos melhorando, talvez num passo lento, não na forma técnica como deveria, mas a gente já pode falar, por isso que eu fiz a pergunta da matriz, devagarzinho, pelo menos a gente tem uma esperança que, de uma certa forma, os nossos governos, não estamos falando de política não, gente, nós estamos falando de gestão pública, de recurso público, pensando em serviço à população, quem, ao menos está saindo um pouco, nós estamos saindo do casulo, começa a chegar, né, na ponta essa preocupação, a gente começa, eu penso que, sim, nós estamos inclusive discutindo isso aqui agora, então a gente está, pelo menos conscientizando nós estamos, mas você percebe, Zé Nilson, que já há pelo menos uma movimentação um pouco melhor do que há 20, 30 anos atrás? Sim, eu percebo. Eu percebo que, se nós compararmos na época que eu estava na graduação, por exemplo, né, a nossa sensibilização a essas questões ambientais eram muito diferentes do que eu vejo com a população que eu trabalho hoje, né, na universidade. Né? O pessoal de hoje ele é muito mais engajado, né, com a questão ambiental, né, muito mais afeto às questões ambientais, né, nos mais amplos, nos mais variados sentidos e campos da temática ambiental. Né? Não é somente com a questão da água, não é só a questão do solo, é no conjunto, né, da obra, né? Pensando de uma forma mais sistêmica, né? E o entendimento dentro das pessoas com quem eu tenho contato, dos alunos que a gente tem ajudado, né, a contribuído aí ao longo da história na sua formação, vem construindo uma formação também muito mais assentada, com uma preocupação forte com as questões ambientais. Não só ambientais, eu até digo, na universidade eu até uso o termo, eu evito o ambiental para falar do socioambiental, né?
porque quando a gente fala do ambiental, dá uma impressão muito mais ecológica, às vezes, das questões, dos problemas, e aí parece que o social fica um pouco afastado. E dá uma né? ideia de chiitismo, porque o pessoal está preocupado com uma coisa que não tem, aí entra em conflito com o setor produtivo, notadamente, o pessoal do Isso, agro exatamente. começa a achar, e não Acho é que nada disso. Né? Não é, né? Então, assim, eu particularmente trabalho muito essa questão do socioambiental, né? Para que as pessoas entendam que elas fazem parte do problema também, né? E nesse sentido, eu já venho percebendo já há longos anos que as pessoas vêm adquirindo uma conscientização, uma sensibilização maior para as questões ambientais, né? A problemática aqui da água, por exemplo, que foi desse ano, né, que a gente passou esse ano aqui em Uberaba, né, é perceptível também isso dentro de sala de aula, a preocupação dos alunos com essa questão, né, porque a água é um elemento da vida, né, então é para a planta, é para o ser humano, é para o animal, né, é para a própria transformação da rocha em solo, né, então é todo um contexto muito dinâmico, né, geoecológico que faz parte, né, de todo um contexto da vida da pessoa. Então, tem sim uma percepção mais. Então, a gente mais pode positiva. dizer que crise hídrica e mudança climática não é modinha. Não é um assunto de agora que vai. A gente pode dizer, dependendo dessas, inclusive essas várias COPs que estão aí, o mundo vem numa preocupação, até porque acho que é nítido, né, para quem tem mais aí de 35, já passou de 40, é perceptível que algumas mudanças, alguns efeitos mais danosos, eles vêm ocorrendo com espaço de tempo menor e com uma intensidade maior. Não precisa ser mais ou menos isso, não precisa ser nem profissional de engenharia, nem estar na área, nem estar estudando, porque é perceptível. Né? A gente vê estiagens maiores que a gente não era acostumado a ver, a gente vê situações... E outra coisa, mundo afora. Né? A gente vai falar de alguns casos aqui, mas a gente viveu algumas situações na Espanha, por exemplo, onde idosos faleceram porque eles ficam na parte de terra e a chuva veio de tal forma que quem estava em cima não deu conta de buscar quem estava embaixo. Então não é modinha. Podemos dizer que não é modinha. É um assunto que veio para ficar. É um assunto que veio para ficar, isso faz parte, a gente tem que entender que essas mudanças, essas alterações, elas tendem a se tornar mais importantes, né, no sentido até da gravidade, né, dos resultados que ela possa apresentar, porque elas também estão associadas não só por uma questão de evolução do próprio planeta, né, de um contexto evolucional do planeta, mas também pela intensidade como nós mudamos a superfície do nosso planeta, né, a superfície terrestre, a forma como a gente ocupa, né, todo o contexto de uso e ocupação do espaço que nós, seres humanos, promovemos ao planeta tem uma interface de ligação muito grande com as questões climáticas, né? Porque o clima ele não está associado somente com a questão atmosférica, é a questão atmosférica do planeta, junto também com a interface de superfície, né? Então, à medida que a gente vai alterando, e a gente precisa alterar, né, pelas nossas necessidades, né, isso tende a se agravar, né? E a velocidade com que esses eventos, do ponto de vista temporal, né, do espaço temporal, a tendência é que esses eventos ocorram em espaços de tempo mais curtos, né? Então, nós seres humanos, eu particularmente, assim, eu não vejo nós seres humanos como o causador da mudança climática, mas um intensificador dela, né? Então, porque a mudança climática, se você buscar na história geológica do planeta, né, o Zé Cláudio é geólogo, vai saber até falar isso melhor que eu. O planeta passou já por mudanças climáticas ao longo da sua construção em si, né? Então, esse período que nós estamos vivenciando, ele tem um acréscimo que agora nós temos o ser humano, né, na superfície terrestre, causando transformações nessa superfície. Essa superfície, essas alterações, causam implicações na dinâmica do planeta, né? Você pode pensar, mas nós aqui em Uberaba, o que eu fiz de tão importante assim que causa essa mudança nessa dinâmica? Mas não é só eu ou só você, é o contexto do mundo. São 7 né? bilhões e meio de cidadãos pelo mundo. Precisando de alimento, precisando de água, precisando de moradia. E é justo, né? Já que estamos na face da terra, temos que saber ocupar, temos que ocupar, porque o ser humano precisa viver, precisa morar, precisa dormir, precisa comer, precisa progredir, precisa estudar. No passado nós ocupávamos cavernas, agora nós ocupamos cidades. Exatamente. Então, essa ocupação ambiental, essa ocupação do nosso ambiente, ela tem realmente, assim, a gente fala de forma desordenada, mas de uma certa forma, talvez o erro não esteja em ocupar,
mas na forma Sim. como se ocupa. É isso? Exatamente. Meu Pergunta entendimento fiz de também. forma correta, aprendi direitinho. Não é ocupar é Tem- justo. é nesse A caso. forma como se ocupa, Exatamente. E uma coisa interessante assim, a gente tem mecanismos exatamente para direcionar esse processo de ocupação, que é o nosso plano diretor. Toda cidade tem um plano diretor. inclusive lei de uso e ocupação. Isso, é que você define, ó, para cá você não pode crescer, para cá. Em termos geológicos, né? Digamos que eu tenho ali uma região de calcário que tem caverna, pode ter dolinas. Dolinas são aquelas, quando a caverna ela entra em colapso, aí forma um buracão, e aí pode acontecer isso na cidade. Então, se eu sei que aquela região ali é uma região de rochas calcárias que ocorrem dolinas, eu não vou colocar minha cidade para crescer lá. Eu não vou colocar um parque industrial naquela direção. Então, no plano diretor, você define as áreas de ocupação exatamente com base nas características de risco ambiental. Se você tem uma área de encosta, a tendência é você não ocupar, pelo menos não é adequado ocupar. Mas, infelizmente, o que a gente tem muitas vezes é um poder econômico fazendo com que você puxe essa área. Não, tem uma área aqui, vamos lotear aqui, tem uma fazenda grande, vamos lotear aqui, e aí acaba a prefeitura, os órgãos municipais direcionando para aquela área para atender uma determinada demanda que sai do seu plano diretor. Então, questões técnicas existem exatamente para tentar equacionar esse processo de ocupação. Mas muitas vezes questões econômicas acabam sendo envolvidas. Questões econômicas e políticas. acabam influenciando as decisões políticas. Isso, e você acaba comprometendo todo o processo. Cláudio, eu posso dar um depoimento pessoal. Eu, de novo, repito, uma satisfação ter sido contratado pelo Instituto de Engenharia para poder fazer a mediação. Eu já fui secretário de planejamento daqui, de Uberaba. E, quando eu cheguei lá, a primeira solicitação do Ministério Público para nós foi o seguinte: a APA do Rio Uberaba dá para uma ferradura. Eu vou trazer esse case porque vocês foram contatados e fizeram o plano de manejo da APA do Rio Uberaba. Então, ó, é uma ferradura, o Uberaba cresce para todo lado, não mexe na APA do Rio Uberaba. E, de repente, a gente tinha amigo, gente para quem eu sou engenheiro, já trabalhei, fiz obra. Os amigos chegam no poder, viram secretário e não... E o Uberaba era uma roda muito engraçada, porque a cidade é mais ou menos igual a Marte, elas crescem em círculo. Você sai do ponto central, você vai fazendo circunferência, você vai de forma equânime. Uberaba não, parecia uma estrela, tinha ponta para cá, ponta para lá. Então a gente fez umas adequações tentando. Nossa, isso gera. E eu percebo que as pessoas não entendem o seguinte: é questão do margem e giro. Qualquer negócio só ganha dinheiro de duas formas em negócio. Ou você tem um negócio que ninguém tem, você põe a margem que você quer e faz pouco. Ou você tem um negócio que todo mundo tem e que você tem, então, que girar muito, porque você tem que vender muito para... Então, poxa, o que a gente percebia? Isso é perceptível. E é difícil, às vezes, o empreendedor entender isso. Às vezes ele faz menos metro quadrado, VGV, o valor gerado de vendas menor, em menos metro quadrado, mas com valor agregado maior, porque ele preserva a área ambiental, preserva a qualidade, né? Assim, isso é perceptível, gente. Quem é daqui tem avenidas na cidade assim, tem um quarteirão inteiro arborizado, você passa lá uma delícia. O quarteirão da frente tem uma árvore, você anda ali, você quer sair correndo. Então, é perceptível, não precisa ser... Mas essa pressão, Sim. Né? E por não entender que às vezes você pode fazer menos metro quadrado e agregar valor a esse metro quadrado, agregar valor à renda, tem isso também, a gente entende a renda do brasileiro, mas nós temos, né, todas as faixas muito bem delineadas, ao ponto de que hoje eu acho, né, que uma das coisas que a gente deveria fazer é incentivar o que já está aberto e ocupado. O que eu quero dizer? A gente encontra muito vazios urbanos. Sim. E às vezes se permite a cidade esticando, então essa ocupação, essa ocupação do ambiente ainda fica pior. Porque você cria vazio vira uma série de coisas que não tem nada a ver, né? Onera todo o custo daquela cidade, porque você tem que levar água, energia, saúde, sim, educação, segurança, e transporte, né? Mobilidade fica comprometida, escola. Ao ponto que você tem áreas que estão cheias de vende, se aluga. Todo dia conversando com o pessoal, olha, se hoje a gente tivesse esse convite,
talvez era a hora de incentivar que se ocupe o que já está pronto. Sim. Aquilo que está... Porque eu acho que a gente teria uma condição... Aquilo já foi feito, já foi edificado, já tem água, já tem esgoto ali, está perto de alguma coisa. Então, incentivar, não é tomar propriedade de ninguém, não é nada disso. Sem Mas dúvida. você está vendo, você aluga, porque a família, o proprietário, quem é dono daquela área. E se, talvez, se fizesse um ajuste com o próprio poder econômico, ao invés de construir muito longe, que você vai ter um custo maior para fazer também, quem sabe comprar prédios em áreas centrais, edificações que podem virar, e ampliar, adensar um pouco melhor, porque você vai criando os vazios urbanos que também geram mais problemas de solução. O meu raciocínio tem uma lógica nesse sentido que vocês estão falando? É questão de planejamento. É questão de planejamento. Fundamental. O urbano, né? O urbano necessita, né? As cidades necessitam de planejamento para orientar o seu crescimento, para orientar o seu desenvolvimento. Senão vai ficar realmente, como o Zé Carlos falou, vai ficar a cidade de puxadinhos, né? Uma ponta para um bairro, uma ponta para outro, né? E isso traz problemas no sentido do custo, né, de manter isso, né? Como foi falado, a questão da energia, da água, do transporte, torna a cidade inviável, né? E quando a gente pensa em locais específicos, assim, né, sobre a questão do planejamento, né, é extremamente relevante a gente pensar, no caso, por exemplo, lá da APA do Uberaba, né, nós temos ali uma área extremamente especial para a cidade, né? Nós temos uma área de proteção ambiental que é preenchida por propriedades privadas, né, com fazendas, atividades minerárias, né, fazendas de agricultura, da prática da agricultura ou então da pecuária, mas é uma área intensamente, né, povoada, no sentido, né, de que não há 1 centímetro de terra pública ali, né? E é uma área efetivamente extremamente essencial para a questão hídrica da cidade, a questão do abastecimento da cidade, né? E ao mesmo tempo é uma área muito densamente ocupada no sentido das atividades que lá estão, né? E que de uma certa forma acaba, se não planejado, se não orientado, acaba trazendo para nós consequências negativas em relação à manutenção do recurso hídrico, principalmente no período da seca, né? Então, quando a gente fala da questão do planejamento, da importância de saber como ocupar os lugares, né? Vou usar inclusive uma fala sua, não é tomar propriedade de ninguém e nem é dizer o que a pessoa tem que fazer dentro da propriedade dela, né? Mas no caso específico, por exemplo, da APA do Uberaba, nós temos um elemento lá que pertence não só ao dono da propriedade, mas pertence ao município, que é a água, né? A água perpassa por todas as propriedades ali, desde a sua nascente mais externa, lá no próximo à Ponte Alta, né? Até passar por dentro da cidade, toda essa água, ela praticamente ela é nascente dentro da APA do Uberaba, né? Então, se a gente não cuida, né, se não há um esforço conjunto entre os proprietários, né, entre as atividades, né, produtivas que são desenvolvidas lá, juntamente com a gestão pública e eu digo mais, assim, com apoio, né, de órgãos institucionais como o Embrapa, Epamig, Emater, né, IEF, né, num esforço conjunto, a própria Codal, né, que já é a gestora em si, né, da APA, né, num esforço conjunto de pensar, olha, como que nós vamos poder contribuir para a gente fazer com que essa água fique por mais tempo aqui, né, para poder abastecer a cidade justamente no período mais crítico que ela precisa, né? Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter grandes dificuldades ainda relacionado ao abastecimento de água, porque até a possibilidade de trazer a água do Rio Grande, né, ela ainda vai demorar, né? Esse é um projeto, né, um projeto que exige uma engenharia, né, robusta para ser feita, né? E isso não vai ser feito da noite para o dia. Então, até isso acontecer, existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade da gente passar por problemas igual nós passamos esse ano em relação ao abastecimento, né? Em relação a ser favorável, eu acho que é uma alternativa, eu entendo como uma alternativa positiva, porém, eu acredito que essa alternativa ela não pode estar desassociada da
conservação da bacia da APA do Rio Uberaba. Acho que eu não vejo implicações negativas, né, em buscar a água, né, do Rio Grande, desde que não deixe de lado, isso sirva de algum argumento para, como nós temos a água agora, nós não precisamos olhar tanto para o Rio Uberaba em si. Porque isso implica, né, quando a gente fala a APA, a gente fala muito da APA porque é a região das nascentes, mas isso implica no Rio Uberaba como um todo, né, porque as nascentes do Rio Uberaba estão no território Uberaba, né? E a gente tem que levar em consideração... Esse fator é primordial, né? Esse rio é nosso, é da cidade e merece ser tratado como tal. Exatamente. E esse rio perpassa por outros municípios aqui, né? Então, eu, particularmente, como geógrafo, penso que a Uberaba tem uma responsabilidade maior no sentido dessa conservação ou preservação, né? Um compromisso, né, com isso, né? Porque é a água não só do município, mas é a água também que perpassa por outros territórios, né? E vejo nesse sentido assim, que uma coisa não anula a outra, né? Um trabalho conjunto de planejamento, de inserção de técnicas de conservação de água e solo dentro dessas propriedades, trabalhar em conjunto com os proprietários, não é dizer para ele o que ele tem que plantar dentro da área dele não, né? Mas um trabalho conjunto, né, com técnica, com metodologia, como está escrito lá no próprio plano de manejo, né? A gente pensou em alternativas que possam ser utilizadas e alternativas que não são caras, alternativas que não fogem do escopo do que um agrônomo não consiga orientar, né? Que um corpo do IEF não consiga orientar dentro das suas especificidades, que uma Emater não consiga orientar dentro das suas especificidades, dentro que a universidade em si não consiga orientar dentro das suas especificidades, entendeu? A gente não colocou nada disso além, né? Então, assim, eu acho que é um esforço conjunto, porque é o bem de todos nisso aí. A repercussão é para todo o território, né? Ainda mais agora que nós conseguimos a chancela, né, da Unesco, né? É um peso a mais, é uma responsabilidade a mais nas nossas costas em relação a isso, né? Porque a questão da água é um assunto muito caro para a Unesco, né? E nós não podemos, em detrimento de uma nova alternativa de abastecimento de água, a gente esquecer do Rio Uberaba. Muito pelo contrário, né? Acho que uma coisa não anula a outra. E a chancela ela pode ser retirada. E ela né? pode ser retirada. Caso você tenha um comprometimento da bacia da APA do Rio Uberaba. Então, a sua pergunta é se eu sou favorável. Bom, vamos falar da APA primeiro, depois tá. a gente discute o Rio Grande agora mesmo. Vamos. Eu fiz essa pergunta, mas eu quero entrar nela com mais calma depois. Nós podemos continuar falando sobre o que foi pensado no manejo do rio e essa condição de convivência e habitação. Né? A questão da APA é fundamental para a cidade. Eu acho que a grande questão da APA, o grande trunfo da APA, é uma bacia rural, onde a gente tem o controle das nascentes e falando em termos de engenharia, né, nós conhecemos as variáveis dentro da bacia. Então, se a gente pegar o Rio Grande, né, que é a possibilidade de retirar água do Rio Grande, a gente está quase na foz do Rio Grande. Então, a quantidade de municípios que tem, de cidades que jogam muitas vezes esgoto não tratado, esgoto tem Poços de Caldas, se você tem um problema. Então, em relação à nossa APA, a gente teria um grande potencial para tentar recuperar essa bacia. É claro, é uma recuperação que é de médio a longo prazo, mas ela tem que ser iniciada. Ela tem que deveria haver um esforço do município, por exemplo, de conscientizar os moradores essa é uma coisa constante. Da APA, aonde eles estão, a necessidade de manutenção da qualidade do rio, a qualidade das nascentes. Então, por exemplo, quando a gente vê alguns trabalhos do CODAL, a gente da universidade vai falar, vamos fazer um estudo na APA. Quantas estações fluviométricas eu tenho na APA? Só tenho uma, que é a da captação. Então, os afluentes não tem. Então, por exemplo, falando agora geologicamente, qual é a subbacia que é mais produtiva em termos do contexto geológico?
Por quê? A gente tem uma geologia, que é a formação Uberaba, a formação Marília, que são rochas, são arenitos, argilosos, e a gente tem um processo lá que a gente chama de silicificação, que quando esses arenitos eles são percolados por uma sília, eles ficam endurecidos. Então, essas porções da bacia onde você tem essa sílica, elas têm uma baixa capacidade de armazenamento. Então, quais são as bacias que têm essas condições? Exatamente para que você possa direcionar esforços para fazer curvas de nível, criar barraginhas ou bolsões, incentivar a manutenção da floresta ou da vegetação, para que nessas bacias que têm maior capacidade de armazenamento, elas sejam chave para que você tenha um armazenamento de água dentro da bacia. Eu, por exemplo, sou contra a barragem lá da Prainha. Por quê? Porque quando a gente analisa os dados do Rio Uberaba ao longo do tempo, então a gente tem estudos do Rio Uberaba desde 97, não, bem antes, 76, que a gente analisa a vazão da época da estiagem e a vazão da época de cheia, e a gente faz uma avaliação gráfica disso. O que a gente observa é que as vazões na época de estiagem elas estão cada vez menores, e as vazões na época da cheia estão cada vez maiores. Então, o que isso quer dizer? É o processo de ocupação da bacia com impermeabilização. Você impermeabiliza, se favorece o escoamento superficial. Então, a tendência é que o rio Uberaba ele se torne intermitente. E, na verdade, ele já está praticamente intermitente, que a gente tem que pegar a água do Rio Claro para conseguir gerar vazão no rio Uberaba. É um absurdo, né? Então, você tem ações que podem ser feitas, mas medidas que têm que ser iniciadas agora para exatamente a gente tentar reverter esse processo de intermitência. Tem estudos também que eu faço junto com a Agronelli, em que a gente procura ver quais são as medidas que a gente pode utilizar, seja curvas de nível, barragem, em que a gente monitora a vazão do rio ao longo do tempo, ver o comportamento dele, principalmente em relação à contribuição da água subterrânea, e ver em quais partes das bacias, né, no caso são 3 bacias, que é a Fazenda São Francisco, da Agronelli, a gente consegue aumentar a vazão no período de estiagem, ou seja, armazenar a água no subsolo para que ela possa ser disponibilizada. Então, quando a gente analisa esse gráfico em que você vê a vazão de estiagem está cada vez menor e a vazão da cheia está cada vez maior, isso quer dizer que o problema está relacionado ao processo de uso-ocupação. Não tem nada a ver com, esse ano teve menos chuva e aí teve esse problema. Na verdade, ele foi agravado por conta dessas condições. E a barragem em si, da prainha, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a água da chuva e armazenar ali. E aí você vai ter processo de eutrofização, né? Você vai ter processo de contaminação dessa água. Se eu conseguir armazenar essa água no subsolo, através de técnica de engenharia, com curvas de nível, aí eu consigo fazer com que o rio volte a ser perene. Se eu pego as vazões do rio Uberaba em 1980, na época da estiagem, dava de sobra para abastecer aqui. Então a gente começa a ter problema lá para 2003, mas antes de 2003 a gente conseguia. E se a gente analisar as chuvas não variaram muito ao longo do tempo. Então, os dados em termos de intensidade não variaram tanto. Então, a gente tem mais ou menos, está dentro do normal pluviométrico, é claro, dentro das suas variações, mas que você observa que cada vez menos... Tem um ano 0 e o outro 2000. A média, às vezes, foi mais intenso no momento, uma chuva que estragou mais que a outra, mas a quantidade, o volume, a situação pluviométrica, na média, tem uma média. Agora, nesse ano, a gente faz medições lá no IFTM, da variação do nível d'água, lá para abril, mais ou menos, a gente já sabia que esse ano ia ser bastante crítico. Por quê? Porque a reserva de água subterrânea, a capacidade de infiltração foi muito baixa. Por quê? Por conta das chuvas. As chuvas realmente foram bem atípicas, a distribuição das chuvas. Então, você tem, nesse período, lá para abril, você tem essa baixa reserva, essa água que está sendo reservada no subsolo, é ela que vai fornecer água para a vazão do rio. Então, a perspectiva que a gente tinha é que essa reserva não ia ser suficiente para ajudar na manutenção da vazão. E foi o que aconteceu. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, né, no Jornal da Manhã, na rádio, e eu avisei,
esse ano será crítico, e realmente foi crítico. E infelizmente a gente ainda escuta, não, o problema foi uma estiagem bastante acelerada. Não é questão de estiagem bastante acelerada, a estiagem bastante grave, ela aumentou o problema, mas vai haver problema, posso dizer para você que vai haver problema em 2025. Por quê? Como a gente teve um comprometimento por conta das queimadas da vegetação, então na bacia você vai ter uma capacidade menor ainda de infiltração. E aí você vai ter a perspectiva, a gente está tendo infiltração da água subterrânea pela chuva, né? Agora no período das chuvas. Então a gente vai ter chuvas, teoricamente, até março, abril. Essa reserva que vai ser formada, ela vai ser insuficiente para gerar manutenção. Então, quando a gente pega um histórico do período de ligação da transposição ao longo dos anos, eu tive essa curiosidade, peguei desde 2010. Aí, sei lá, 2010, você tem, começamos em 2013 a fazer essa transposição, 2010 você tem a transposição feita em outubro. Aí a gente vai analisando 11, 12, isso vai chegando, agora nós estamos fazendo transposição em junho. Então, cada vez está mais cedo, mais próximo do final da estação chuvosa. Ou seja, por isso que a barragem não vai dar certo, porque ela só vai reter água da chuva, enquanto os afluentes vão todos secarem, só vai ter água ali naquela parte da barragem, enquanto os ribeirinhos, as pessoas que necessitam da água do rio, que estão mais a montante, vão ficar sem água. Isso sem contar a questão da evapotranspiração, né? Sim, O Zé Cláudio, ele conhece muito o Zé Nilson também, apesar de ele ser carioca, porque por essa capacidade que está demonstrada aqui no nosso podcast, está sempre aqui. Eu acho que você vai entender, né? Não é fácil trazê-lo, mas ele não ele conhece bem, estuda bem a nossa área, participou do plano de manejo da sim. Mas esse ano, sem entrar, sem querer esticar onde não precisa, é fácil de explicar porque é a culpa da longa estiagem, porque nós vivemos um ano eleitoral e aí no ano eleitoral o culpado tem que ser o outro, né? Nunca o clima, o tempo. E a gente está vendo aqui, gente, com todo esse conhecimento, brincadeiras à parte, Bela passou, acho até que passou menos traumático, pelo menos na grande parte dos bairros. Sei que teve bairro que sofreu mais do que o outro, onde eu estava ali, no bairro Olinda, só um dia faltou água à noite, no domingo, mas na segunda pela manhã estava restabelecido. Coisa que há anos não acontecia. Então um dia, mas é um dia, né? Então isso consta. Quando a gente fala dessa situação, eu quero voltar um pouco para os rios. Eu entendo que uma solução nunca deve ser, a gente falou muito da parte energética, hoje, pela nova lei de saneamento ambiental, que é uma área que nos atinge diretamente, nós temos que ter duas fontes. Então eu creio que nem o Rio Claro pode ser abandonado, nem eventuais poços artesianos que a gente tem, né? E muito menos o Rio Beraba. Mas eu particularmente vejo o Rio Grande como uma solução assim, para a gente ter uma segunda alternativa, para a gente ter tempo de combater desperdício. Tem muita coisa implícita aí, né? Muito desperdício. E precisa ser entendido o que é medir desperdício. De repente fala assim, pega 1 litro d'água, trata e joga meio fora. Não é que perde ao longo, tem uma série de situações aí. Mas efetivamente, eu, por exemplo, sou um defensor do Rio Grande, como esse processo todo. Porque, por exemplo, a gente escuta, não sei se é fato, os pivôs da irrigação que estão lá no Rio Beraba, às vezes, ou estão subutilizados, ou tem que... Houve muita essa discussão. Nós somos do agro e temos ou não temos, como é que a gente administra isso? Então eu acho que pensar nesse investimento do Rio Grande, que eu acho que tem até um certo atraso, já que ele... Porque quando se fala no Rio Araguari, eu acho que ele ainda é mais difícil do que o Rio Grande para nós, até pelo próprio volume e pelo tipo de ocupação. Mas óbvio que só vai funcionar, dependendo de investimento a ser feito ou não, se todo o restante for trabalhado. Então, patrimônio APA do Rio Beraba, a interligação via Rio Claro dos nossos postos não podem nunca ser abandonados. Nem de forma legal, porque nós temos que ter duas, nós não podemos ter uma só, e ao mesmo tempo tem uma série de implicações, já que vocês mesmos falaram que a água não é só para o humano, né? Tem que ter espaço. Beraba é a cidade do Sudeste que tem, talvez, a maior capacidade de produção. Sou o maior produtor de cana, sou um grande produtor de cenoura, temos produção de soja, milho. Então eu acho que cuidar bem desses recursos, dessa ocupação,
no sentido de ter, mas tem que saber usar, porque senão vira, assim, eu tive uma experiência na China que me chamou muita atenção. Frente a um mega shopping, imagina, um país de 1,5 bilhão de habitantes, né? Quando eu fui lá 1,3 bilhão, tem 12 anos, frente ao maior shopping de Beijing, na capital, Pequim, tinha uma feirinha experimentei aquelas coisas que eu falo assim, aqueles bichinhos que o chinês come, né? Tinha lá casulo, experimentei algumas coisas, pistaceira, mas deu umas coisas meio estranhas. Eu falei pro cara, pô, vocês são uma fartura, tá aqui, shopping com todas as marcas mundiais de... Ela falou, não, século XIX, 80 milhões de chineses morreram, então isso aqui, o chinês lembrar que ele não pode desperdiçar, porque se ele desperdiçar, vai faltar, e se faltar, ele vai morrer. Então, a gente, infelizmente, a gente não é chinês, nem vai passar por uma experiência dessa. Não é muito da nossa cultura. E acho que talvez esse seja um dos nossos pontos. A gente está falando aí, talvez o brasileiro já tenha, berabense, mineiro, brasileiro como um todo, já tenha percepção. Talvez a gente trabalhou muito aqui em outros podcasts sobre cultura organizacional e cultura mesmo, né? A gente vê um jogo da Copa do Mundo aqui, os japoneses acabaram o jogo, foram lá limpar o seu... Colheram o lixo, né? Então, eu acho que muito disso que nós estamos falando, né, acho que a própria ganância econômica. Quando eu falo ganância, não é que não é justo, mas é o cara entender, quer dizer, o cara tem uma área na APA do Rio Beraba, não é o lugar para ele fazer uma hora de empreendimento habitacional da vida dele, ou é um lugar que ele vai ter custos adicionais, porque se for construir ali, né, porque tem estudos hoje que permitem, ele vai ter que ter cuidados, né, tal de água de reuso, tem uma série de alternativas. Então, a gente pode falar que mais do que o problema de buscar, de trazer o Rio Beraba, cuidar do Rio Claro, a gente tinha que trabalhar um pouco. A educação e cultura da nossa população. A gente precisaria melhorar um pouco assim, essa consciência cidadã, que às vezes o cara entender que o meu direito vai até onde começa o seu. É isso, a gente está falando que a engenharia tem solução para tudo, já tem solução, dá para a gente ocupar melhor, tem alternativas, dá para trazer, investimento não é, né, porque eu acho que o Beraba merece uma reordenação na sua área ambiental, né, inclusive quando se fala assim, Uberlândia resolveu um problema que não tinha no passado, mas qualquer chuva em Uberlândia causa transtorno, e a gente aqui hoje tivemos chuva esse ano, você estava mais aqui, ela escoa rápido, volume com danos muito menores do que teria. Então, e eles resolveram uma área, nós vamos resolver a outra, e o que faz? E a água é um insumo, inclusive produtivo, se a gente quer crescer enquanto cidade, enquanto... Está faltando essa consciência? A gente pode dizer que assim, falta, de fato, a cultura para a gente entender essa importância e equalizar, porque, sim, pressupõe que quem tem o poder econômico tem uma formação educacional boa, via de regra. Né? Eu também não quer dizer nada. Por isso que eu estou indo na cultura. Como dizia o velho Chicanísio, a escola te dá um diploma, cultura, você tem que viajar, você tem que rodar para conhecer pessoas, costumes e você entender. Isso influencia nessa nossa visão? Bom, assim, eu na universidade também eu trabalho com conteúdo de educação ambiental, né? E uma das coisas que a gente sempre comenta com os alunos, bate na tecla, assim, que a gente também precisa se ver como corresponsáveis em relação a tudo que acontece no que diz respeito a impactos ambientais, né? Por que isso? Porque tudo que a gente vê relacionado a impactos ambientais, eles estão associados às mais variadas formas de produção, seja a produção de alimentos, seja a produção de energia, seja a produção de produtos tecnológicos, né? E tudo isso visa atender uma demanda, né? Essa demanda somos nós, né? Os demandantes, né? E então assim, a gente quer morar numa casa melhor, deseja morar numa casa melhor, a gente deseja ter uma roupa melhor, a gente deseja ter alimentos melhores em casa, né? E a gente deseja usufruir das benesses, né, que a tecnologia nos proporciona, né? Então, assim, tudo isso acontece porque existe, né, o mercado consumidor que é o demandante dessas coisas, né? E, obviamente, a gente tem que entender que não tem como produzir
efetivamente, né, gerar energia, produzir um smartphone, produzir um computador, a roupa que a gente usa. Não tem como fazer isso, né, esses produtos chegarem até nós sem a gente alterar a paisagem. Né? A gente precisa da água, precisa de energia elétrica. Até alguns anos atrás, a grande produtora de energia elétrica era a usina hidroelétrica. Né? E se a gente precisa de alimento, a gente precisa transformar o ambiente que é natural e transformá-lo num ambiente, né, de cultivar. Né? Então, se a gente usa uma roupa, né, da mesma forma. Então, assim, querendo ou não, às vezes algumas pessoas ainda relutam em entender isso, mas nós temos uma responsabilidade com o impacto ambiental também. Né? O impacto ambiental, né, por definição, ele pode ser negativo e positivo. Né? E nós temos responsabilidades com os dois, nós, consumidores. Né? Então, assim, a perspectiva da melhor consciência, da sensibilização das pessoas, no sentido delas se preocuparem mais com as questões ambientais, vai também à medida que ela começa a compreender que ela está fazendo parte de um problema que ela critica. Né? Então, para ela diminuir esse problema, ela também precisa mudar. Ela é parte do problema ela e, portanto, parte da solução. E parte da solução também. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Né? E isso quem faz, ou pelo menos quem proporciona, né, é o processo educacional. Né? É a educação, é a sensibilização, é a conscientização, para você munir as pessoas de informação para que elas decidam. Né? Mas que elas decidam de uma forma realmente consciente, de que ela participa do problema, na construção do problema ou da dificuldade, mas ela também pode participar da questão da solução. Então vamos pensar em como produzir melhor, em como fazer melhor, em como impactar menos, né? Para nos causar menos problema com a água, por exemplo. Né? Então, não é efetivamente dizer o que cada um tem que fazer no sentido, você pode comprar tal coisa, você não. Nós somos um país livre, capitalista, e portanto temos que respeitar, mas dentro de regras. Dentro de regras, porque não tem jeito. A gente vive, todos nós, a nossa sociedade ela é regida por legislações, por regulamentações, de certa forma. Já no dicionário, dever vem antes do direito. Exato. Nós temos direito, mas temos dever. Exatamente, porque a gente vive em sociedade. Então, o ditado popular, né? O meu direito vai até onde o seu, né? Vai também, onde chega até o seu. E a gente tem que entender isso, porque por viver em sociedade, a gente precisa entender que o espaço que eu ocupo é um espaço que pode ser ocupado pelo outro também, né? Compartilhado com o outro. Né? E nesse sentido, para compartilhar, a gente precisa obedecer regras, a gente precisa entender que regulamentações elas são necessárias para que a gente possa compartilhar melhor isso. E aí, evidentemente, eu entro na questão da educação, porque ela é um processo chave, apesar de lento, né? Que é um processo que demanda tempo, né? Mas é o processo mais acertado para a gente conseguir construir uma mente mais coletiva, positiva, né? Entendendo o papel de cada um dentro desse processo que é relacionado à parte tanto do que diz respeito à construção do impacto positivo quanto negativo na sociedade. Né? Então não tem como fugir da questão da educação. A educação ela é um pilar de transformação, é um pilar da construção. Né? E não tem como. E isso vale não só para quem trabalha, quem vai ser professor um dia, vai trabalhar com um aluno dentro de sala de aula, isso vale para qualquer profissional. Né? A educação ela precisa estar entremeada em todas as áreas do conhecimento, né? Porque a minha área, por ser das ciências, o pé também dentro das ciências humanas, eu preciso pensar no humano, né? Mas eu tenho a minha formação também que me atribui qualificações para pensar no ambiente, para pensar na paisagem, para pensar no natural, né? Da mesma forma... Pensar de forma exata, de forma sistêmica. Você tem que pensar de uma forma sistêmica, você tem que entender, todos nós profissionais temos que entender que não dá para olhar somente para o tecnicismo, né, que a gente tem ainda na ciência. A gente precisa colocar o humano também dentro disso. Né? Então, sem pensar no aspecto educacional, é muito difícil mudar. Isso aí, a nossa prosa está muito boa, parece que não, mas já são praticamente 1 hora. A prosa está tão boa e falta ainda algumas coisinhas que eu queria... primeiro é sobre, a gente falou que antes, eu queria rapidamente a gente falar sobre o que eu chamei de case Porto Alegre, vocês me deram uma explicação bacana, eu queria que, né, a história do relevo, o case Porto Alegre. Aonde disso tudo que a gente falou,
essas enchentes que assolaram do Sul, mais especificamente, vou falar, a capital do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o que tem a ver, o que teve de... falar, foi no lugar errado, não foi, da ideia de que é um rio, tiraram o rio dali, secou, desviou o caminho, de repente construíram a cidade, a água percola e busca caminhos sempre mais fáceis, subterrâneos. Qual foi o case, o que nós podemos falar do episódio de Porto Alegre? Tinha um projeto lá em 1900 e tanto, ninguém usou, veio o pessoal de fora. O que é o case de Porto Alegre? Aonde essa forma nossa de usar mal O espaço país físico, terra, né, influenciou naquela situação lá? Eu acho assim, em relação a Porto Alegre, é uma situação bem clássica, onde você tem uma área que era inundável, então foram feitas obras de engenharia para tentar minimizar, então você tem aquelas, tipo umas barragens que foram feitas, né? Foram elevadas, né? Para exatamente conter a inundação, a possível inundação, né? Com previsões para determinada quantidade de chuva que ali fosse barrado. A utilização das bombas, né, também. Aí você tem um problema da falta de manutenção desse sistema. Tá? Isso agrava uma situação. Mas a situação da cidade se realmente é uma área inundável. Então, associado ao eventos extremos que nós estamos começando a ter com mais frequência, e o processo de uso e ocupação da bacia como um todo, é aquela questão, onde você retira a vegetação para, sei lá, botar determinada cultura, então diminui a capacidade de infiltração do solo, a água, em vez de infiltrar, ela escoa superficialmente, ela chega muito mais rapidamente na sua foz, que a foz está onde está a cidade de Porto Alegre. Então você tem uma maximização desses efeitos associado a problemas estruturais na construção da cidade. Então, na verdade, você tem uma conjunção de fatores que fez com que gerasse o problema tão sério em Porto Alegre. É claro que você pode contornar com obra de engenharia, mas é que está, por conta desse contexto de ser uma área de risco, você necessita investir exatamente para minimizar esses efeitos, tentar mitigar esses efeitos exatamente porque você está numa área de risco. O ideal é que não se ocupasse uma área de risco, né, uma área sujeita a inundação ou que fosse escorregamento, mas você poderia então criar processos de engenharia para tentar minimizar esses efeitos. Acho que de respeitar até que uma hora a natureza, a terra cobra, né? Cobra, porque não tem jeito, assim, por mais que o homem tente, né, com todo o conhecimento, com toda a tecnologia que se tem hoje, acho pouquíssimo provável que o homem consiga domar a natureza, né? Mas a gente tem condições, com toda essa tecnologia, com toda a ciência que é disponível no mundo hoje, a gente pensar em engenharias, em obras, né, em mecanismos que consigam diminuir o sofrimento das pessoas. Né? Eu acho que o grande viés dessas grandes obras, né, é justamente o bem que ela vai trazer, é justamente não deixar que o sofrimento seja muito grande, né? Porque impedir a ocorrência é impossível. Né? Tanto é que o evento extremo lá em 2, 3 dias choveu mais de 400 milímetros, né? Um evento extremo desse não tem como segurar. Né? Não tem como segurar. Tanto é que o efeito não ficou só em Porto Alegre, né? O efeito começou em outras cidades menores, a montante do rio, né? da bacia hidrográfica. Atingiu municípios, né? Áreas urbanas de municípios que estavam muito próximos das áreas de vazante dos rios. Né? Então, assim, é uma questão assim, cultural também, né? De muitas cidades no nosso país que começaram a nascer justamente à margem de rios. Né? E a margem de rios elas começaram e a margem de rios elas continuaram. Né? E à medida que a cidade vai crescendo, o tempo vai passando, vai impermeabilizando, essa dinâmica de água superficial muda. Né? E o rio continua sempre o mesmo, com a mesma calha, para suportar essa água que vem chegando de superfície. Tudo né? que nós falamos aqui se aplica especificamente lá. Quer dizer, Sim, todo sim. o processo que ao longo desse podcast a gente foi trabalhando, Sim. acontece lá. Eu cheguei aqui hoje, uma pergunta para fazer para os dois, já que a gente está falando de uma ciência que estuda o planeta Terra, é se nós estamos caminhando
para a destruição da Terra. Mas eu já estou começando a entender que não é destruição da Terra, né? Mas nós estamos caminhando para a nossa autodestruição. Eu entendo que sim. Do ponto de vista de evolução, eu acho que nós não temos essa capacidade de destruir o planeta Terra, né, na acepção clara dessas palavras. Nós temos condições claras de destruir os espaços que esse planeta Terra nos proporciona como ambientes para a vida, para manter a vida, entendeu? Isso nós temos condições e, por consequência, não tendo esses ambientes, nós também, né? A Terra vai continuar. Nós naturalmente vamos, mas em algum momento nós vamos contribuir para ir todo mundo uma vez, mais rápido antes do juízo final. Eu acredito muito mais numa perspectiva de que a gente tem a capacidade de, da mesma forma que a gente tem a capacidade de minimizar os impactos que nós causamos, nós temos também essa capacidade de acelerar os problemas oriundos desses impactos, né? Então a gente tem condições de, um exemplo claro, né, que eu vou colocar aqui, né? Na região sul do nosso país, nós temos problemas de arenização, né? Parte dessa arenização ela está associada ao mau uso da terra. E esse mau uso da terra está associado ao quê? Ao uso exacerbado desse solo, né? Ou seja, é aquela produção atrás de produção, sem fazer, né, repor ao solo minimamente aquilo que ele doa aos cultivares, né? E isso chegou em um determinado nível, né, que não se consegue plantar mais nada. Então você tem grandes areais, né, que foram produzidos em decorrência de ações antrópicas mal executadas, né? Justamente com essa questão de objetivar lucro, né, o dinheiro e tudo mais e tal, né? Então aí nesse ponto, né, a gente acaba criando um ambiente que a gente não consegue mais utilizar ele para nada, né? E isso implica desertificação do sul, né? Isso alguns usam o termo desertificação, né, outros arenização, porque eu entendo o mais correto como arenização pelo seguinte, porque esse processo de arenização ele não está associado com um decréscimo da pluviosidade, do regime pluviométrico. A desertificação, sim, né? Ele está atrelado a uma questão climática também. Esse está associado com a questão de uso e ocupação do solo. Inadequado. Né? Ao longo de um tempo histórico aí de uso, né? Cláudio, tem como fazer um complemento? Essa relação, eu como geólogo, é até interessante falar isso, a questão, o nosso planeta vai acabar? Não, o nosso planeta vai acabar em algum momento, bota uns 5 bilhões de anos aí mais para frente. A humanidade com certeza vai acabar muito antes disso. E uma coisa que eu sempre comento, se a gente pensar, pegar os dinossauros, né? Então, a evolução do planeta é marcada por várias extinções. Teve uma extinção enorme que aconteceu no Permiano, que é uns 260 milhões de anos atrás, que extinguiu mais de 90% da vida no planeta. A gente fala muito da extinção do dinossauro, foi 60 milhões de anos, 65 milhões de anos, que também extinguiu na faixa de 65% da vida. Então, se você pega os dinossauros, né, os grandes répteis, eles duraram de 260 a 60, então 200 milhões de anos. O homem das cidades, né, tem mais ou menos uns 8 mil anos. 8 mil anos. Se você pegar o homem moderno, acho que tem bem menos, mas um homem a partir da cidade tem 8 mil anos. Será que o planeta aguenta mais 1000 anos de humanidade? 200 milhões de anos, acho que ele não aguenta nesse ritmo, em que nós vivemos numa sociedade de consumo, onde a demanda é gerada muitas vezes artificialmente, né, através de propaganda, através de modas. Então nós somos impulsionados a comprar. Quando nós compramos, necessariamente a matéria-prima do nosso planeta foi retirada e essa matéria-prima está acabando. Sim. E o que a gente vai fazer quando ela acabar? Então, necessariamente, vai chegar um momento que a gente vai mudar a nossa forma de encarar o meio ambiente, a nossa forma de lidar em sociedade. Essa questão do consumismo, né, que vem basicamente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, você tem uma cultura que não consegue sobreviver com a disponibilidade de recursos naturais que o nosso planeta tem. Então,
Eu acho que antes do planeta acabar, a gente vai primeiro. Nós vamos contribuir para a nossa autoextinção. Com certeza, Bom, acho que nós abordamos todos os assuntos. A gente está realmente caminhando para o nosso final, com 1h10 praticamente de podcast, que é o seguinte. Eu sempre pergunto aqui, antes de abrir para as despedidas, o que eu podia ter perguntado que eu não perguntei? O que faltou a gente falar? É a pergunta para os dois. O que faltou Zé Cláudio, o que faltou Zé Nilson, o que a gente não tocou e que poderia ter sido tocado aqui. A gente foi falando de tudo um pouco. Acho que a gente conseguiu dar uma... Quem assistir todo esse podcast depois aos seus cortes, então, pessoal, fica atento que vai ser material rico, vale a pena. E ele virar também em pílulas para você ir absorvendo, para não assustar. Porque quem pegar essa sua fala final, cabe o recorte. Acabou o mundo. Acabou o mundo. Mas e aí? O que faltou perguntar? Uma coisa que eu acho assim, que na verdade eu gosto sempre de falar, que é a minha área, aqui em Uberaba a gente tem um potencial muito grande para água subterrânea, que tem o aquífero Guarani. Mas aí que tá. Quando a gente fala do aquífero Guarani, acha que é só perfurar que tem o aquífero Guarani. O aquífero não é Maná. Fica adubando tudo dá. Não tem isso. Não é assim. Aliás, dizem que ele vem reduzindo. Né? Isso. Eu escutei isso. O presidente do Codal aqui, que numa reunião fora de Minas, outro estado, ele estava com o pessoal da área e eles falaram com ele que vem... É isso mesmo? Isso, em Rio Preto, Ribeirão Preto, os níveis dele estão... Porque ele é um aquífero confinado aqui. Então, o que eu retirar de água não tem como repor. A gente tem uma camada de basalto de 400 metros de espessura. Então, a água não consegue infiltrar para chegar nele. A recarga que vai acontecer é lá em Ribeirão Preto. E da água de Ribeirão Preto para chegar aqui, bota 170 quilômetros, bota aí uns 10 centímetros por ano de fluxo de água subterrânea, vê quanto tempo ele vai demorar para chegar aqui, para percorrer 170 quilômetros. Então, a recarga que ocorre lá não vai afetar a gente aqui na nossa civilização, pode-se dizer assim. Então, quando fala, vamos pegar a água do Guarani, então faltam estudos do Guarani, saber aonde o aquífero Guarani é mais espesso, aonde ele é mais produtivo, como é que estão os níveis da água do Guarani, eles estão caindo, quanto já caiu, quais são as técnicas que podem ser utilizadas para tentar recompor essa água. Então tem técnicas de injeção de água a uma certa distância para que a água ela possa ser depurada ao longo do fluxo. Então tem coisas que têm que ser estudadas. Que tá. Velha e boa engenharia, né? Isso, uma coisa que a gente falou muito, planejamento. A gente não pode chegar e ficar perfurando poços. Aqui é um bom local porque tem um reservatório, vamos perfurar aqui porque está faltando água aqui. Não, a gente tem que saber fazer um estudo prévio, e com base nesse estudo prévio, e aí sim fazer uma avaliação. Porque uma das coisas que eu ia falar era em relação à opção do Rio Grande. Eu sou da opção de recuperar a APA do Rio Uberaba e utilizar emergencialmente os poços, porque os poços você poderia utilizar somente no período de estiagem. E você recuperando a APA do Rio Uberaba, você teria uma fonte de abastecimento no período da chuva, que gera vazão tranquilamente para atender a nossa demanda. E os poços poderiam ser utilizados somente no período, nos 3, 4 meses da época de estiagem, quando a vazão do rio nos sustentasse. E aí, como é claro, os poços são caros, ele tem uma vida útil, mas com manutenção, e aí que está com planejamento, nós vemos um Ribeirão Preto que utiliza, acho que mais de 100 poços para abastecimento público, e atende toda a cidade. Eles já estão preocupados, eu tive com o pessoal de lá, eles estão fazendo estudo Rio Pardo. Acho que eles vão ter. Primeiro porque precisa ter uma segunda alternativa. Sim, hoje é uma regulamentação, inclusive legal. Né? Para falar, não, tira a água do aquífero, não precisa nem tratar, não. Você não consome água, sim, também é norma, você tem que cuidar dela. Né? Mas eu entendo que é uma coisa que tem que ser pensada no todo. Sim, não existe solução isolada. Não tem uma varinha mágica, uma solução mágica. Que chega ali, buscou, resolveu. Nós temos um mar que é o Rio Grande, não é isso. Isso aí é paliativo. Acho que a mensagem mais importante, e não é só para o nosso, para quem estamos vendo no estado inteiro, no Brasil inteiro, no mundo, isso aqui vai para o mundo, aonde tem que cuidar bem, porque não é simplesmente jogar fora. Conhecer. A gente tem que entender que os recursos, né, os bens naturais, eles são finitos. Né? Eles são finitos. A água, sobretudo, né? A água potável, sobretudo. Né?
Bom, no que diz respeito à pergunta, né, acho que a pergunta que faltou seria, por exemplo, como que a gestão pública pode participar, né, desse processo de gestão do recurso hídrico, sobretudo, que foi um tema que a gente conversou aqui bastante, né? Eu vejo assim que essa gestão pública ela precisa ser mais integrada, né? Ela precisa ser menos política, né? Não falando a política. Não estou falando de no voto, estou falando de ser mais técnica, né? no sentido de... Mas que a prefeitura participe, né? A Sociedade universidade civil participe, a sociedade civil instituição de ensino organizada. superior de estudos. Exato, Ou sabe? seja, a sociedade civil organizada, mais a Câmara de Vereadores, que são os legítimos Exatamente. representantes Para do pensar povo. um problema, uma dificuldade que é dessa sociedade, né? Contar com os conselhos regionais, o CREA hoje. Exatamente, né? Instituto Isso... de Engenharia, que está aqui com profissionais de todas as áreas. Exatamente. Né, praticamente os últimos secretários de planejamento de Uberaba, nossa grande maioria são associados aqui, ou seja, independente de quem foi o prefeito ou a prefeita, Sim. de qual matiz política, praticamente o quadro associado do Instituto de Engenharia forneceu os últimos secretários de planejamento. Então, outro dia teve um caso engraçado aqui numa outra área, para se tratar de uma solução de obra rodoviária, e coincidentemente estavam todos aqui. Então, quando você põe a turma técnica para conversar, não deu discussão nenhuma, porque a visão técnica é uma visão técnica. Sim. Contribui, um negocinho aqui, outro ali, né? A visão. Mas tranquilo, se quem nos governa, a nível municipal, estadual, federal, Sim. usasse dessa visão dos técnicos, que independente de quem você atendeu, porque eu falo que o secretário é o cara que serve a cidade através de alguém que foi eleito, escolhido. Sim. Aí a solução caminhou muito claramente com o titular de agora, com os outros últimos, dos últimos 20, 25 anos, quer dizer, passou por várias tendências e as soluções que caminharam, a visão para pensar o Uberaba. Eu acho que no caso das águas não seria diferente, no caso das mudanças climáticas. Eu acho que, na sua fala, eu também acho que o poder público precisava ouvir mais, não só quem ela convida para gerir, Sim, sim. mas trazer a sociedade civil, as instituições de ensino superior, o todo. Né? Eu acho que ela fica mais bem servida e aquilo que você faz parte da solução, né, que você ajuda a discutir o problema, você se torna parte da solução. Planejamento é uma coisa que não pode vir de cima para baixo. Exato. Né? Você tem que Ele tem que ser discutido, você tem que envolver. Tem que ter pertencimento. E tudo aquilo que você é chamado a opinar gera a sensação de pertencimento. Acho que A geração nessa linha. a geração de cuidado, né? Você tem essa noção de cuidado. Isso Ainda aí mais é quando importante. você trabalha com o meio ambiente, você tem vários atores, né? Exato. Quando você trabalha com a nossa casa, né? Porque a terra é a nossa casa. Né? Exatamente. Então nós temos que cuidar. A gente não cuida bem da casa, a gente tem que, quando você vai no banheiro, o Exato. cara fala, faça aqui que você faz na sua casa, usa do jeitinho. É bem Então é a isso. mesma coisa. Pessoal, a prosa foi muito boa, acho que nós estamos há mais de 1 minuto, 1h20 no ar, tanto que a conversa fluiu. E outro dia a gente fez com o pessoal da segurança, da engenharia de segurança do trabalho, e eles falaram que foi o primeiro episódio de uma série da Netflix. Eu imagino que esse assunto cabe mais vezes e com certeza a gente estaria aqui. Eu queria que, assim, estava no final de vocês já se despedirem, porque realmente nós estamos com Agradecer, extrapolando então, tamanho e qualidade. Queria agradecer os dois. agradecer a oportunidade, o espaço, né? Falar de geologia é muito prazeroso, ainda mais de água subterrânea, recursos hídricos. E é sempre muito bom você estar contribuindo, né, para discussão e procurar soluções. Então, agradeço o convite e estou à disposição. Bom, também quero agradecer, né, a oportunidade de gente poder conversar sobre assuntos que são importantes, que fazem parte da vida da gente, né, que mexem com a vida da gente, né, mesmo que a gente ainda não perceba isso, ou às vezes até não acredite, né, e discutir aqui também junto com o lado do meu colega Zé Viegas aqui, que é um parceiro desde o projeto da APA, o trabalho da APA a gente ajudou a construir junto, né, e a gente vem vivenciando essa realidade da APA do Rio Uberaba já há algum tempo, né, e a gente tem clara certeza da importância que a APA tem e dos cuidados que ela precisa ter, né? E agradecer você especialmente pelo convite, né? A oportunidade aqui da gente poder conversar, poder dialogar, poder externalizar pensamentos aqui, né? Como eu falei agora no finalzinho, né? A gestão pública precisa estar integrada, né? Essa integração começa com os diálogos das diferentes áreas, né? Que atuam, né, sobre o ambiente único, né? Nós vamos, com certeza, inclusive quem está, né, foi reeleita em Uberaba, é uma colega arquiteta, né? E associada aqui também. Então, eu imagino,
presidente do CODAL é nosso associado, que eles terão acesso, porque vai ser amplamente, já está no site, vão estar subindo essas nossas informações. Então eu queria, em nome do Instituto de Engenharia e Arquitetura, do Triângulo Mineiro e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Agronomia, foi arquitetura há muito tempo, mas não é mais, Engenharia e Agronomia, o CREA, eu queria efetivamente agradecer a presença dos dois, eu particularmente agradecer o Instituto que me permitiu fazer esse trabalho, eu aprendi muito, hoje foi para mim, foi uma aula dupla, né? 50 minutos, foram quase 100 minutos de muito conhecimento, queria agradecê-lo, e agradecer ao CREA, que através do chamamento público 01/2024, que gerou esse termo de cooperação 57/2024, nos permitiu fazer essa série de eventos que vão contribuir para enriquecer, mostrando a importância das engenharias, a importância da agronomia, a importância da geociência, a importância do design, que são as atividades principais do nosso sistema, do nosso Conselho Regional, levar tanta informação a partir daqui do Instituto, porque hoje os conselhos usam muitas instituições, porque nós estamos na ponta falando com os profissionais, a gente está aqui conversando em gerar conhecimento e informação, porque a gente pode depender que a parte técnica é fundamental, né? Quando se ignora conceitos técnicos, quando se deixa a engenharia de lado, a sociedade perde, né, no seu todo, porque ficam coisas mais caras, ficam situações inacabadas e por aí vai. Então, muito obrigado aos dois, foi um prazer. Valeu, gente. Obrigado.